E hoje, para fechar com chave de ouro, é dia da gente falar sobre a avaliação de riscos elétricos no PGR, que, gente, eu sei que é um tema que é chinês para muita gente, né? É um tema bastante complicado, é uma norma muito específica, é uma norma que muita gente não tem formação própria, né? Então eu chamei para essa live o meu super amigo aqui, queridíssimo, super especialista no assunto, Rodrigo Vaz, auditor fiscal do trabalho também, e que já está aqui na live, que eu já vou colocar ele aqui para dentro. Boa noite, Ana. Tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus, tudo bem. Joia, olha, Rodrigo, primeiro vou te agradecer mais uma vez. Eu falei durante essa semana que as três pessoas que eu chamei para virem essa semana são os fregueses, né? Estão sempre aqui, sempre ajudando a compartilhar esse conhecimento, a enriquecer, a ocupar esse espaço da internet com conteúdo técnico de boa qualidade. Enquanto o pessoal está entrando, eu vou aproveitar para fazer uma coisa que eu preciso tornar um hábito, né? Acho que todos nós precisamos tornar um hábito para promover a inclusão, que é de fazer uma audiodescrição. Meu nome é Ana Luísa Orcades, eu sou auditora fiscal do trabalho, sou lotada aqui em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, sou da área de saúde e segurança do trabalho, desde dia 9 de janeiro de 2007, quando entrei no Ministério. Estou aqui em Petrópolis, na minha casa, no meu escritório aqui na minha casa, né? Aqui atrás de mim eu tenho uma estante com uns bagulhos, uns badulaques, uns porta-retratos, uns livros, e uma parede com uma imagem do divino bem aqui atrás da minha cabeça. Eu sou uma mulher branca, de óculos, de cabelos pretos, estou com um brinco e estou com uma blusa assim meio estampada, meio roxa. Agora passo aqui para o Rodrigo se apresentar, se identificar também, né? Fazer a sua apresentação, dizer quem é você na fila do pão e aproveitar para fazer essa audiodescrição que é importante para a gente. Eu tenho esquecido, gente. Eu tenho esquecido, para você ver como não é natural, né? A gente não está acostumado a promover a inclusão como rotina na vida da gente. Então agora eu estou me policiando e quando a Dercy entrar na live, ela vai ver que vai ficar orgulhosa de mim, que ela é que me dá uns coros para eu não esquecer da audiodescrição. Vai lá, Rodrigo. Bom, meu nome é Rodrigo Vieira Vaz, eu sou ator fiscal do trabalho. Minha formação básica é sou engenheiro eletricista e segurança do trabalho. Minha gerência é aqui em São Carlos. Eu estou na minha casa, né? Aí ao fundo tem um quadro aqui em preto e branco, né? Eu sou homem de 45 anos, careca, barbudo, barba grisalha, né? E não uso óculos, basicamente acho que estou com uma blusa preta aqui, um agasalho preto, porque está frio também aqui. É difícil, né, fazer isso. É um desafio. Eu estou treinando. Eu falo várias coisas que não tem nada a ver. Agora acho que eu estou conseguindo fazer. E eu vi que a Dercy entrou e ela ia ficar orgulhosa. Ela entrou, perdeu a minha audiodescrição. Pessoal, agora vamos lá. Agora que o pessoal está começando a entrar, eu quero primeiro dar um contexto aqui, né? Dizer que o objetivo dessa live é abordar essas questões relativas à avaliação de riscos elétricos, fazendo essa conexão que pode ser tão difícil na prática dos profissionais entre a NR1, as exigências da NR1 para fazer um bom PGR e a NR10, que já existia, né? A NR1 não inventou as outras normas, mas ela traz essa exigência que, como eu gosto de falar, a gente não precisava nem estar escrito, né, que é obrigatório que haja essa conexão entre os documentos gerados pelas normas. Não precisava nem estar escrito, mas está escrito para reforçar, né, que você não pode ter questões completamente desconectadas. Se o PGR é o documento, né, que registra, que condensa, contempla todos os processos em gerenciamento de riscos ocupacionais, é óbvio que ele vai ter que estar, que o que está ali tem que estar conectado com o que está na NR10, né, com os documentos gerados no atendimento da NR10, ou da NR13, ou da NR35, ou 33, ou o que quer que seja. Mas se está escrito lá, é mais importante ainda que a gente... Por que está escrito, né? É porque a gente vê ao longo dos anos, quando a gente avaliava os PPRA, uma desconexão completa entre, primeiro, o documento e o meio ambiente de verdade, né? Eram duas coisas, era até uma coisa meio esquizofrênica, você olha aqueles PPRAs, tudo padronizado, tudo igual, escrito um monte de coisa que não tem nada a ver, quando vê o meio ambiente, tudo diferente, né?
E aí agora a gente espera, e a gente está aqui lutando para isso, né, que haja realmente uma integração entre todos os processos, né, e todos os documentos gerados no atendimento a esses processos, e principalmente no nosso querido já, né, PGR, que é o nosso foco de discussão aqui. E aí, Rodrigo, já vou te passar a palavra aqui, com as primeiras perguntas, né? A gente vai dividir essa live em 3 partes, tá? Essa é a minha proposta. Primeiro, a gente vai falar sobre as questões relacionadas à identificação dos perigos. Vamos seguir falando sobre avaliação de riscos, e nesse momento a gente vai discutir os critérios de severidade e probabilidade relacionados as questões aos perigos elétricos, e vamos falar um pouco, ao final, né, talvez um pouco mais rapidamente, porque eu já até antes de começar te convido para a parte 2, porque eu sei que não vai dar tempo da gente terminar aqui, que esse tema é um tema muito complexo, mas a ideia é falar um pouco também sobre respostas às emergências e análises de acidentes, tá certo? E só para contextualizar, essa live é o fechamento de uma semana de lives muito intensa, que é para preparar, né, o pessoal que está acompanhando para a nossa aula aberta de amanhã. Amanhã temos a aula inaugural aberta, gratuita, da turma 6 do curso PGR Vivo com a metodologia HDR, e as inscrições são através do link que está na minha bio. Então, a gente está fazendo essas lives para o pessoal já chegar lá meio quente, né, para já não chegar lá sem um mínimo de conhecimento nesses temas que são tão sensíveis, tá bom? Então, Rodrigo, vamos lá. Identificação de perigos, né? Queria te pedir para começar a abrir a sua fala, falando sobre as 2 situações muito distintas que o profissional precisa identificar quando for começar a entrar nessa etapa da identificação dos perigos dentro das organizações, que são aquela situação dos trabalhos, das intervenções em eletricidade, né, que é uma situação completamente diferente da outra, que são as exposições regulares dos trabalhadores às instalações elétricas nas organizações. Então, passei a bola para você. Boa, Ana. Então, vamos começar pelo princípio, que é o seguinte, né? A eletricidade, ela está presente na nossa vida cotidianamente, né? Então, nós temos eletricidade em tudo que nós fazemos, né? Então, a gente pega em qualquer empresa, não existe ela sem eletricidade. Tem uma tomada, você liga no seu computador, você usa uma ferramenta elétrica, você acende uma luz, né? Então, a eletricidade já está presente. Então, é um perigo estarem presentes em todos os ambientes ocupacionais. Então, é importante entender a forma como esse perigo se apresenta, né? E essa é a base da gente fazer essa identificação de perigos. Como ele se apresenta dentro da minha empresa, né? E o que nós vemos isso? Existem 2 momentos. Tem aquele que é o profissional elétrico, aquele eletricista, aquele técnico, que tem da sua profissão um contato com energia elétrica, né? Então ele tem essa exposição da própria formação dele, do próprio trabalho dele, e aí sim, ele tem uma exposição diferente, mas nós não podemos esquecer, né, daqueles perigos elétricos que estão presentes na minha instalação elétrica, e eu, uma pessoa não qualificada, né, uma pessoa não treinada, interajo com essa instalação elétrica, né, das maneiras mais simples possíveis, né? Você vai entrar na sua empresa, você vai acender a luz da empresa, você vai abrir um quadro elétrico e vai ligar um disjuntor. Aquele quadro elétrico que você está abrindo e está ligando aquele disjuntor, ali existe uma exposição ao perigo elétrico. Então, veja, você não é um eletricista, você não tem a formação, muita gente tem medo, né, desse termo eletricidade, né? Então, você estaria exposto. Então, você se expõe a esse perigo em situações das mais simples possíveis, né? Por quê? Porque a própria instalação elétrica já não tem condições de segurança para garantir essa sua proteção, tá? Então, você tem aquele eletricista que só faz isso, que vive dessa função elétrica, que trabalha com isso, e tem aquela exposição ocupacional de um trabalhador que vai ligar um disjuntor, vai ligar uma ferramenta elétrica, vai ligar algum aparelho numa tomada, então vai fazer ali uma intervenção simples, uma eletricidade, vai trocar uma lâmpada. Então, veja, a exposição ela tem diversas formas de aparecer, né? Então, nós temos que olhar para todas elas. Aí eu fico me lembrando na casa do meu pai, como que era lá antigamente, né? Tinha um quadro elétrico lá todo de madeira, tinha uma chave faca antiga,
aqueles fusíveis antigos, tipo rolha, e para mim, aquilo era habitual, né? Era normal enxergar aquilo. Então eu não via o perigo ali, mas o perigo estava presente. Então eu tenho que ver com outros olhos agora. Eu tenho que enxergar que aquela situação que eu vou lá, tem um barramento exposto, eu estou me expondo ao perigo. E eu preciso o quê? Identificar esse perigo no meu documento, né? Então eu tenho que fazer essa etapa de identificar esse perigo, tá? Não. Então a gente tem que se habituar. E o que nós estamos observando, assim, é uma coisa que a gente tem uma rotina de sempre trabalhou, sempre foi assim, sempre trabalhou assim, e nunca conseguiu identificar esse perigo, né? Então, nós precisamos identificar esse perigo nas mais diversas situações que nós temos na empresa, né? É uma dica importante a todos. Então, primeiro, pegando um link aí no que você está falando, eu acho que era bom a gente até esclarecer alguns conceitos que são muito importantes, né, para poder ler com mais facilidade a NR10. Você falou, né, daquelas atividades básicas, acender a luz, botar um aparelho na tomada, uma coisa assim. A partir da leitura da NR10, é importante a gente saber quem são as pessoas que podem fazer isso. Qualquer trabalhador, ele está autorizado pela norma a fazer esses trabalhos simples, mais elementares, como acender e apagar uma luz, uma coisa tão simples assim. Isso já representa um perigo? Isso, então vamos separar. A própria NRD separa dessa forma, né? Você tem aquela pessoa que tem um serviço em eletricidade, né? Aquele eletricista, aquele técnico, e essa pessoa, ela passa por vários critérios da norma, tem que ter uma capacitação, uma qualificação, um treinamento, um curso básico, né? E temos pessoas que a gente chama de pessoas não advertidas, são aquelas pessoas que podem realizar essas atividades elementares, né? Como ligar e desligar um disjuntor, ligar e desligar um interruptor, colocar um aparelho na tomada, né? São condições elementares. Isso não precisa de uma autorização, de uma capacitação para isso, né? Então, há uma diferença da norma. Uma pessoa não advertida para uma pessoa autorizada pela NR10, que é assim, ele faz uma intervenção no equipamento, numa ferramenta elétrica, né? Ele faz uma manutenção corretiva, preventiva, e aí sim, ele precisa ter uma série de regras que a NR10 determina. O que ocorre? Mesmo essa, vamos supor, essa pessoa não capacitada, não habilitada, uma pessoa comum, mesmo assim, dentro dessa intervenção que ela vai fazer na instalação elétrica, ela pode estar exposta a um perigo elétrico, tá? Então, a gente tem que deixar isso claro, né? Por quê? Porque a própria instalação elétrica não traz condições de segurança elétrica a qualquer pessoa. Não precisa ser um eletricista, a qualquer pessoa, a instalação elétrica está inadequada e aí ela traz esse perigo aí a essa pessoa, né? Certo. Então, tá. Então, as pessoas não advertidas, a gente pode entender que são os trabalhadores de uma forma geral, são todos os usuários daquele meio ambiente de trabalho que não são qualificados, né, ou que não são capacitados para intervir em instalações elétricas. Qualquer pessoa pode acessar uma instalação elétrica, isso faz parte das rotinas normais, não demanda um treinamento específico pela norma. Agora, quando as instalações elétricas não estão em condições seguras de funcionamento, uma simples atividade como acender um interruptor pode sim representar, né, um risco de acidente para aquele trabalhador. Vai ser um perigo ali, né? Você vai fazer aquela avaliação de severidade, de probabilidade, vai avaliar o nível de risco ocupacional para aquela atividade mais simples, mais elementar mesmo, que não era, ninguém tem que morrer acendendo, né, chegando quantos acidentes a gente já viu, até um exemplo, e a gente vai falar um pouco aqui sobre influências externas, mas quantos acidentes a gente vê do primeiro trabalhador que entra, né, na empresa, vai ligar o interruptor e explode uma empresa inteira, porque às vezes tem um vazamento de gás ali, né, gerou uma explosão, que era uma questão de ter havido um controle, né, o controle daqueles perigos presentes naquele ambiente. Então, outras definições que eu vou pedir para você. E, pessoal, eu estou... Júlio Bahia, boa noite. O vinho é marca registrada aqui. O Rodrigo trouxe... O Rodrigo não é do vinho, o Rodrigo é meu amigo da cervejinha, né? Mas está valendo também. A Dercy, por exemplo, é minha amiga do suco de uva e da água. Mas está tudo valendo. O negócio é a gente, né, curtir, relaxar um pouquinho aqui na hora de falar de um tema tão denso, né? Que é a tal da maldita da NR10. Essa NR na minha vida é a maldita, porque eu tenho uma resistência a ela, mas uma
coisa assim. Mas, por outro lado, só antes de passar aqui para essas definições, gente, é uma norma que, apesar de ser uma norma muito difícil, de difícil leitura para quem não é um profissional da área, quando a gente começa a explicar de forma mais suave, né, de uma forma mais prática, as coisas começam a fazer sentido, porque todo mundo já teve contato com uma instalação elétrica. É diferente, por exemplo, de uma NR13, que a gente fala de caldeiras, de vasos de pressão. A maior parte das pessoas que nunca atuou, né, diretamente com isso, nunca viu uma caldeira, né? Ao contrário aqui de uma instalação elétrica, que é muito simples, a coisa começa a fazer sentido. Então, é muito importante a gente conseguir compreender a norma para poder aplicar da melhor forma e fazer um trabalho bonito, né? Fazer bem feito. Então, vamos lá. Conceitos aqui, Rodrigo. Vou te pedir para definir sistema elétrico e instalação elétrica. E vou já adiantar para vocês, gente, que esses conceitos, apesar do Rodrigo ter a gentileza de fazer essa definição aqui, eles estão no glossário da norma. E quando a gente estuda a norma, não pode parar antes do glossário, não. Tem que estudar o glossário também, porque se a gente não entende de verdade o que a norma quer dizer com aquelas palavras, a gente acha que está entendendo a norma, mas, na verdade, está vendado, né? Está trabalhando aí vendado. Vai lá, Rodrigo. Sistema elétrico e instalação elétrica. Bora, então vamos começar pelo sistema elétrico, né? No sistema elétrico nós temos duas divisões. O sistema elétrico de potência. Esse sistema, ele nasce na geração de energia elétrica. Essa geração pode ser feita por uma usina hidrelétrica, uma usina fotovoltaica, uma usina eólica, onde tem diversas formas de você gerar energia elétrica no mundo, né? Então, ela nasce ali. Então, tem a geração de energia elétrica. Essa energia que é gerada na geração, ela tem que ser transmitida até o consumidor. Então, nós temos o quê? A transmissão de energia elétrica. Então, o sistema de potência é composto pela geração, a transmissão de energia elétrica, que é trazer a energia da fonte até o consumidor, e depois a distribuição de energia elétrica na cidade, né? Então, nós temos o quê? Sistema de potência é geração, transmissão e distribuição até a entrada do consumidor, tá? Então, esse é o primeiro conceito do sistema elétrico de potência. Depois, nós temos o sistema elétrico de consumo, que é o quê? A partir do medidor, tudo que a empresa utiliza para alimentar a sua instalação elétrica, tá certo? Então, sistema elétrico de potência, geração, transmissão e distribuição até o medidor. Sistema elétrico de consumo são todas as formas que você vai consumir aquela energia elétrica. E aí entra o segundo conceito, que é a instalação elétrica. Uma instalação elétrica é todo componente, dispositivo que existe para levar essa energia internamente, né? E levar até aquela ferramenta que você vai ligar na sua instalação elétrica, tá? Então, é todo esse cenário que vai desde a geração, transmissão, distribuição, o consumo da energia elétrica e todos os componentes internos, tomadas, iluminação, ferramentas que você vai interligar ali para fazer essa máquinas, equipamentos elétricos, você vai fazer essa interligação. Então, esses são os dois conceitos importantes. E dentro desses cenários, seja do CEP, seja de consumo, nós temos o perigo elétrico presente. A gente precisa identificar esse perigo aí nas diversas situações que são possíveis. E agora, a instalação elétrica. Isso, a instalação elétrica é como eu comentei, né? São todos os componentes que fazem essa distribuição de energia elétrica internamente, né? Que pega lá, vamos dar um exemplo aqui, desde o seu medidor, que está lá na entrada de energia da sua casa, do seu estabelecimento, passa pelo disjuntor de entrada, tem o cabeamento, que vai no quadro de distribuição de energia elétrica. Aquele quadro tem uma série de disjuntores, né, que alimentam a tomada, que alimentam iluminação, que alimentam as máquinas da empresa. Então, isso é um quadro de distribuição principal. Pode ter mais de um quadro. E vai chegar até onde? Lá naquela tomada onde você vai ligar o seu computador. Tudo isso é uma instalação elétrica, Ana. Agora, outro conceito, gente, que eu também assim, vejo muita confusão, é a diferença entre zona de risco e zona controlada, né, que são também conceitos que estão presentes ao longo do texto da norma. Justamente. Então, nós temos aí, dentro do anexo 1 da norma, 3 zonas, né? A zona livre, a zona controlada e a zona de risco. Cada uma dessas zonas que nós falamos depende do quê? Do ponto energizado e qual que é a tensão aplicada nesse ponto energizado. Então, assim, você tem um ponto energizado de 1000 volts, você tem uma zona de risco para esse 1000 volts, você tem uma zona controlada para esse 1000 volts, e depois você tem uma zona livre, né?
Então, o que que acontece, Ana? Se você está na zona livre, ou seja, num distanciamento seguro, e você não vai conseguir entrar na zona de risco, é uma situação diferente. Quando você pode adentrar na zona de risco, com uma parte do seu corpo, com uma extensão condutora, uma ferramenta, um alicate, que você pode entrar na zona de risco, é sinal que você tem um potencial ali e você tem que ter uma proteção especial para trabalhar com a energia elétrica. Tá? Então, quando você está na zona de risco em si, né, já está presente na zona de risco, ou seja, você já ultrapassou a zona controlada, você está muito próximo do ponto energizado e ali pode acontecer ou um choque elétrico ou um arco elétrico. Tá? Então, esses são os cenários possíveis aí da disposição. Mara, boa noite, querida Mara, também colega, gestora fiscal do trabalho, professora, cheia de cursos maravilhosos aí, com um perfil que eu sempre recomendo também para o pessoal que quer se atualizar nas NR, principalmente para os concurseiros, né? Não é o pessoal que costuma estar aqui no meu perfil, mas os concurseiros, todo mundo, toda vez que alguém me manda alguma pergunta sobre concurso, fala, opa, perfil errado, o perfil certo é o da Mara, que está aí trabalhando, né, nessa área. Então, assim, Rodrigo, só resumindo, quais seriam os aspectos que você considera importantes, as principais dicas que você acha que seria importante a gente registrar aqui para o profissional que vai começar do zero a desenvolver um PGR numa organização, quando ele vai começar a fazer a identificação dos perigos relativos aos riscos, aos perigos elétricos? Joia, joia, Ana. Antes, eu vou mandar um abraço para a Mara. A gente falou bastante essa semana, estava com uma dúvida, consultei a Mara, a gente conversou bastante. Um abração, Mara. Vamos lá. Vai começar a fazer um PGR, né? E vai identificar um perigo elétrico. Você tem que ter clareza aonde ele está presente, né? Então, você vai começar por onde? Você vai, primeiro momento, você vai pegar a sua instalação, o seu ponto de entrada de energia. Aonde entra a energia elétrica dentro da sua empresa? Você vai começar por ali, né? Então, ali onde está o medidor de energia elétrica, aquele quadro que está o medidor, que tem o disjuntor de entrada, ele está fechado, está sinalizado, tem um cadeado trancando aquele quadro, então você vai começar por ali, na fonte da energia elétrica dentro da sua empresa. Então, você vai ter que rastrear ali a sua instalação elétrica, né? Então, pegou o ponto de energia, pegou ali a medição, tá ok? Quem tem contato com aquele ponto de entrada de energia? Quem que é o funcionário que vai ali ligar o disjuntor? Então, você vai ter que mapear esse funcionário, identificar que intervenção que ele vai fazer ali. Ele vai ligar o disjuntor, ele vai ter que fazer uma medição de consumo. Então, você vai olhar esse ambiente e essa atividade ocupacional que é realizada nesse ambiente. Depois, você vai ter que fazer o quê? Seguir o caminho da sua instalação elétrica, né? Ah, eu tenho fiação exposta, eu tenho um quadro que está acessível a todo trabalhador. Opa, aquele quadro, ele tem um barramento, o seu barramento está exposto. O barramento, o que é o barramento? Ali dentro dos disjuntores, é onde ele faz a alimentação dos disjuntores. Eu tenho uma proteção no barramento, eu tenho uma sinalização do quadro, então eu vou avaliar, opa, tem uma instalação elétrica que não está adequada. E eu já vi nos comentários aqui, gente, instalação temporária não quer dizer precária, né? Já vi um comentário que foi muito legal aqui. Instalação temporária é uma instalação que deve seguir as normas técnicas e regulamentadoras, né? Então, isso É uma instalação projetada também, né? O temporário não quer dizer que é feito de orelhada, que é feito no improviso. E, aliás, Rodrigo, só complementando o que você está falando, né? Quando a gente vai começar a apurar esse olhar para poder identificar esses perigos elétricos, é muito importante você buscar justamente as barbaridades, né? Os improvisos, porque instalação elétrica ela não pode ser improvisada, ela tem que ser projetada, e aí tem um comentário lá que vai ser respondido daqui a pouco, a gente vai falar sobre projeto e sobre esquemas unifilares, mas ela tem que ser projetada para um uso determinado. Então, por exemplo, se você tinha uma empresa ali com uma atividade, sei lá, você tinha um escritório, um escritório ali naquele ambiente, aquele escritório sai e entra uma indústria que demanda uma instalação elétrica completamente diferenciada, assim, isso vai demandar ajustes naquela instalação. Então, se você entra e começa a perceber improvisos, né, perceber derivações improvisadas, aquele negócio, emendas, né, uso eu chamo de Benjamin, não sei se tem um nome aí técnico, como é que chama isso, Rodrigo? Benjamin. Derivador, né?
Derivador de tensão, É. mas é um Benjamin, né? Mais fácil. Não, mas como é que é para eu escrever daqui para frente, quando for fazer auto? Derivadores de tensão. Mas isso aí também não está nem regulamentado, viu, Ana? É mais um Não, mas eu termo. queria um nome mais chique para o tal do Benjamin, né? Mas é isso. Então, isso é um aspecto que tem que ser identificado e não pode ser considerado normal, tá? Se você começa a identificar esses improvisos, os jeitinhos, você já tem que levantar aquele alerta de que é preciso que lá na frente, quando a gente terminar isso, você vai precisar de um plano de ação eficiente para acabar com essas situações de improviso. Tá certo? Nossa, eu estou adorando aqui a participação do WBB Engenheiro, que ele está fazendo vários comentários aqui que estão no nosso plano, tá? Eu não estou respondendo na hora, mas eu vou encaixando essas perguntas que eu já estou acompanhando no conteúdo que a gente separou aqui para falar. Do Sebastião também, tá? Fiquem tranquilos, acompanhem até o final, que eu espero abordar isso tudo. Então tá, Rodrigo, só conclui, acabei te interrompendo, desculpa, mas você estava falando sobre essas dicas, né, na identificação dos perigos. Isso, justamente. Então, você vai começar no seu medidor de energia e vai seguir a sua instalação elétrica, gente. Você vai pegar lá o quadro de energia, se aquele quadro de distribuição de energia está fechado, sinalizado, se ele está também com as barreiras protetoras, os obstáculos para você não acessar o barramento, não acessar o cabeamento externo. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Por quê? Se qualquer pessoa pode acessar esse quadro, é sinal que ele pode ter um contato direto com a energia elétrica, né? Ou seja, pode tomar um choque da energia elétrica. Ou mesmo um contato indireto com o quadro, que a gente vai falar na sequência também. Então, veja, a gente vai ter que rastrear essa relação elétrica e verificar se ela está adequada, se existe ali realmente atendendo às normas brasileiras. E é importante destacar o seguinte, gente, a gente tem que olhar para essa relação elétrica, por quê? Porque a eletricidade, ela não tem cheiro, você não enxerga, não traz barulho, então ela é um agente de perigo que você muitas vezes só vai ter realmente a evidência que ela está presente quando você ligar uma máquina, quando você acionar aquela situação, aquela lâmpada, né? Então você não tem outra maneira de descobrir. É diferente de um ruído, né, Ana? É diferente de uma caldeira, que você enxerga a caldeira está ali ligada, né? Então é diferente de outros agentes de perigo, né? Esse perigo de eletricidade, ele é diferente por causa disso. Ele não tem esses elementos físicos que você vai conseguir identificar se está presente ou não está presente o perigo elétrico. E a instalação elétrica é o quê? Ela é a fonte de perigo, né? Então, você identificou o perigo, qual que é a fonte? É o quadro, é a tomada, é a gambiarra, né, na fiação elétrica. Ó, gambiarra eu tenho uma forma chique de escrever. Quando eu escrevo uns áudios, eu boto... esqueci, dispositivos técnicos improvisados. O que você acha? Olha, isso é chique mesmo. Isso é bom, isso é bom. Então, a gente tem essa situação que nós encontramos, temos que identificar como um perigo elétrico, por quê? Porque tem ali uma probabilidade de lesão agrava a saúde do trabalhador naquele contato com aquela situação, tá? Certo. E eu achei importante, gente, a gente fazer essa live, né? E chamei o Rodrigo, que ninguém melhor para falar sobre isso que o Rodrigo, porque, de uma forma geral, o que eu vejo, né, de abordagem na documentação sobre riscos elétricos é assim, é uma coisa muito superficial, né? Não identificar esses perigos que estão presentes. A gente vai no ambiente de trabalho, está aquela loucura e não aparece aquilo no inventário. Ou ainda, quando identifica basicamente aqueles relacionados à intervenção com as instalações elétricas, né? A gente não vê bem identificados esses perigos do uso regular das instalações elétricas. E isso, gente, é fundamental. Gente, aquele perigo que a gente não identifica, você está acabando com o processo inteiro de avaliação e controle daquele perigo quando você se furta de fazer a identificação correta desse perigo. Então, fundamental, não tenha medo de colocar, tá? Tenho visto muito isso também, Rodrigo. O pessoal tem medo de colocar as coisas no inventário porque entende que aquilo é uma confissão da irregularidade, gente. A irregularidade, ela está lá. É muito pior a gente ver aquele inventário sem aquela irregularidade, né? E que a gente está entendendo que aquilo não está sendo tratado dentro daquela organização. Então, tem que ser... E aí, eu vou até fazer um link com a live de ontem. Ontem a gente fez uma live sobre responsabilidades. Gente, é a responsabilidade do profissional
que está deixando de fazer o trabalho correto, né? E na hora que ele for botar o carimbo dele lá, quem quer que seja esse profissional, ele está carimbando uma coisa errada. E é a responsabilidade da organização, que está confessando uma outra irregularidade, que é não tratar um perigo existente ali naquele ambiente de trabalho. Tá certo? Então, vamos dormir de noite com a cabecinha no travesseiro, botar a cabecinha no travesseiro de noite com tranquilidade, ter bons sonhos, fazendo um trabalho bem feito. Não deixem de identificar esses perigos, tá bom? Então, vamos lá. Agora, Rodrigo, vamos entrar realmente para a parte de avaliação de riscos. Tudo isso que a gente tratou aqui era uma introdução para a gente entrar na avaliação de riscos, né? Eu não poderia falar de avaliação de riscos sem falar de avaliação de perigos. Eu vi aqui a pergunta da Marília Trindade, que é uma das perguntas principais aqui da nossa live, que será respondida. Como ligar o prontuário com o PGR? Calma, não vou dar spoiler, tá? Não vou dar spoiler. Então, vamos lá, gente. Severidade, tá? Para a gente compreender a severidade relacionada, né, ao perigo que a gente está avaliando, primeiro é importante a gente diferenciar as lesões causadas por choque elétrico e por arco elétrico. Então, vou jogar essa para você, Rodrigo. Fala um pouquinho, por favor, para o pessoal compreender essa diferença. Então, para analisar a severidade do perigo elétrico, você tem que olhar para essas duas situações que vão causar lesão ou grave à saúde. O mais comum e o mais habitual é o choque elétrico, né? O choque elétrico é quando ocorre a passagem de corrente elétrica pelo corpo humano. Então, você tem a entrada da corrente elétrica no corpo humano e tem a saída dessa corrente elétrica pelo corpo humano. Isto é o choque elétrico, né? E aí ele é oriundo de um contato direto com a instalação elétrica, ou seja, você colocou a mão numa parte energizada diretamente, ou por um contato indireto. É quando você entrou em contato com uma parte condutora da instalação, seja uma tampa do quadro de distribuição, seja uma máquina elétrica, né? Você teve um contato indireto, né? E aí você sofreu o quê? Um choque elétrico. Quais são as consequências do choque elétrico? Qual é a severidade? Qual o dano do choque elétrico? Vamos analisar por esse sentido. Então, ele vai depender do nível de corrente elétrica, do tempo de exposição que você está tomando aquele choque elétrico e também por que parte do corpo ele passou. Tá? Então, se ele entrou, passou pelo coração, passou pela cabeça, passou por alguns órgãos vitais, ali a severidade imediata é o óbito, né? Então, você tem que analisar esse cenário. O choque elétrico, vejam só, por poucos miliamperes, gente, miliamperes é pouca coisa mesmo. Com 110, 220 volts, já tem condição de ter miliamperes, né? E aí, esses miliamperes, desses 110, 220, durante poucos segundos, já são cabíveis de ter ali uma morte do trabalhador. Se passar pelo coração, se passar por uma série de órgãos que são fundamentais aí à nossa vida. Então, a severidade do choque elétrico, ela nunca será menor do que alta, né? Então, nós temos a severidade alta. Por quê? Ela vai causar uma lesão, um agravo importante ao trabalhador, seja por uma situação de uma parada cardiorrespiratória, seja por uma lesão mais grave, aí uma queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau, que ocorre em choque elétrico, tá, Ana? Aí vamos agora olhar para o arco elétrico. O arco elétrico é uma situação... Rodrigo, é que você falou do coração, né? É importante a gente lembrar que o coração é um músculo, né? E ele é totalmente regulado por impulsos elétricos. Então, não precisa ser um impulso, uma voltagem enorme, uma amperagem, né? Uma amperagem enorme para causar uma arritmia severa que pode até levar um trabalhador, uma pessoa à morte, principalmente porque você não sabe, às vezes, se aquela pessoa já tem algum problema relacionado a algum tipo de arritmia, alguma condição cardiovascular prévia, né? Então, não tem a questão da severidade. Eu vejo muito assim uma compreensão, Rodrigo, de uma coisa bizarra que me dá aflição, que é assim, gente, só um choquinho não tem problema, né? Só um choquinho, aquele choquinho, aquelas máquinas que, né, que não tem um aterramento, e a gente vai falar de aterramento, aquelas máquinas que estão lá, que o cara está acostumado, faz parte da atividade dele, na hora que ele vai ligar, mas dá aquele choquinho, mas assim... gente, é só um choquinho, deixa de frescura, né? Não tem problema o choquinho. Gente, tem problema o choquinho, tá? Não pode, não existe choquinho, na verdade é isso.
não existe choquinho. Qualquer tipo de choque elétrico, né, está relacionado a uma severidade elevada. Não me importa com quantos níveis de severidade você está trabalhando. Se é com 3, se é com 4, se é com 5, tá? Mas a severidade é necessariamente elevada quando a gente trata de choques elétricos, de perigos relacionados, né, às instalações elétricas de uma forma geral. Justamente, Ana. E a gente tem um outro cenário, que é o cenário do arco elétrico, né? O arco elétrico é uma exposição um pouco diferente, gente. O arco elétrico, ele ocorre muito mais numa situação de uma intervenção por um profissional, né? Ele vai abrir um disjuntor, aí vou falar umas palavras mais complicadas aqui, né? Vai abrir uma seccionadora, vai abrir outros componentes sob tensão, e esse arco elétrico, o que ele é? É a chamada ionização do ar. A corrente elétrica ela é tão grande que na abertura dos contatos elétricos, ali continua passando eletricidade. Veja só como é interessante. Ali ioniza o ar e nada mais é que uma, uma energia de calor, né? Uma explosão que ocorre na abertura desses contatos elétricos. E esse arco elétrico, ele faz o quê? Ele tem uma energia de calor muito grande, então ele provoca queimaduras de primeiro, segundo, terceiro grau. Normalmente ele vem conjugado com uma grande explosão do ambiente, então ele pode provocar lesões de retina, queimadura de face, né? Então tem uma série de situações que se agregam aí ao arco elétrico. E aí o arco elétrico é a famosa que nós temos que calcular o quê? A gente, às vezes as pessoas acham que é um palavrão, né? A famosa energia incidente, né? Qual que é a energia incidente daquela situação? Porque é ela que vai determinar o cálculo da sua vestimenta adequada para o trabalhador com eletricidade, né? Então nós temos que trabalhar com o arco elétrico, que é uma outra fonte de lesão importante, muito mais caracterizada por um trabalhador autorizado, né, que vai ter uma intervenção aí na instalação elétrica. E decorrente do arco, é uma explosão, são situações mais graves também, Ana. Certo. Agora você falou da vestimenta, né, do cálculo da vestimenta. Eu vou fazer uma observação, gente. O uso dos equipamentos de proteção, e aí uma observação da observação. De uma forma geral, vestimentas não são EPI, né? 99% dos casos, a vestimenta de trabalho não é o EPI. No caso da intervenção em instalações elétricas, as vestimentas são o equipamento de proteção individual. Agora, o uso de qualquer tipo de controle, como é o caso da vestimenta, né? Se ela é um equipamento de proteção individual, não tem interferência sobre critério de severidade. Esse foi o tema da nossa live de quarta-feira. A Cássia, se ainda estiver aí, não me deixa mentir. Foi uma das coisas que a gente mais repetiu, porque é uma confusão, né, Rodrigo? Que o pessoal, assim, comete diuturnamente. É o tempo inteiro, né? Ah, não, mas então, se ele está com EPI, a severidade vai ser reduzida. E aí, cartão vermelho, né? O pessoal está aqui no chat cobrando seu cartão vermelho, viu? Essa é uma situação de cartão vermelho, é uma situação de cartão vermelho. O uso de controles, né, a implementação, a existência ou a inexistência dos controles não tem nenhum tipo de relação com a severidade. Quando a gente fala em controle, esquece a severidade, quer dizer que a gente está pensando na probabilidade, que é a próxima coisa que a gente vai avaliar. Mas eu vou te pedir também, Rodrigo, eu falei a questão do uso dos controles, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a duração da exposição também, e com essa avaliação da severidade, que também é uma questão que o pessoal está tendo um pouco de dúvida. Perfeito, Ana. Então, assim, a duração da exposição, ou a chamada frequência de exposição, ela não é fator de gradação de severidade, né? A severidade ela é graduada em virtude da magnitude da consequência daquele agente que você está analisando, que o nosso caso aqui é o perigo elétrico, né? Então, o perigo elétrico, você não deve levar em conta, em nenhum momento, para a severidade, frequência de exposição, tá? Porque a energia elétrica, aquela corrente elétrica que vai passar pelo corpo humano do trabalhador em questões de milissegundos, já causam lesões graves ao trabalhador, tá? Então, não se leva nenhum tipo de severidade com frequência. Não se confunde aí esse termo. E, aliás, né, assim, a frequência, ela, nesse caso, ela não importa nem para severidade, nem para probabilidade, que é a próxima coisa que a gente vai avaliar. Porque, gente, um outro erro muito comum é assim, se esse trabalho não é um trabalho rotineiro, se é um trabalho eventual, aí o povo pira, né? Aí começa a achar que pelo trabalho não ser rotineiro,
vai interferir ou na severidade ou na probabilidade. Não tem isso, né? Até porque só precisa de um choquinho como esse, né? Não precisa de vários. Você precisa de um erro, né? De uma falha naquele sistema para poder ter uma lesão que vai ter aquela severidade. Quando a gente avalia a severidade, como a gente falou na quarta, e a Cássia já botou a mãozinha lá, a gente avalia o pior dano potencial associado àquele perigo, tá? Então, não tem nenhuma interferência com a frequência de exposição e nem com a duração. Ah, não, é um choque de 1 milissegundo, é um choque de 1 segundo. Não faz diferença, tá bom? Agora, vamos para a probabilidade. Tem alguma coisa ainda que você queira falar sobre severidade? Não, acho que é isso mesmo, Ana. A severidade em perigo elétrico é sempre elevada. Isso não se muda, tá? Isso é um fator crítico aí de graduação. Beleza, então vamos para a probabilidade. Agora deu ruim, né? Agora é que o negócio que o bicho pega. Por quê? A norma, né? A NR1 tem lá aquele bendito item 15444, que determina como o profissional vai estabelecer os critérios de avaliação da probabilidade. Não é da cabeça da pessoa, né? A gente não fala assim, a probabilidade é alta porque eu tenho um feeling de que a probabilidade é alta. A norma é muito clara, a linha A já fala do atendimento da norma específica. E nesse caso, a gente está falando de intervenções em instalações elétricas, a gente tem uma norma específica que é a NR10, que é essa bicha enorme aí que a gente precisa conhecer para poder avaliar com segurança a probabilidade. Você não vai ter condição de avaliar a probabilidade sem conhecer a norma, a NR10, que é a norma específica, tá certo? Então, primeiro, né? Aí eu vou já passar a bola para o Rodrigo. Tem, assim como a gente falou lá no começo da live, que tem duas situações distintas de contato, né, entre de intervenções com instalações elétricas. A gente tem os trabalhadores em geral e tem aqueles trabalhadores que atuam nas instalações elétricas. Então, Rodrigo, como é que a gente faz para avaliar a probabilidade, se é nos trabalhadores que intervêm em instalações elétricas ou com os trabalhadores em geral, que são os usuários das instalações elétricas? Jóia, então vamos lá. Vamos começar pelo princípio que, justamente, se você tem um perigo elétrico, você vai analisar a probabilidade desse perigo elétrico, você vai olhar se ele está atendendo a norma regulamentadora, e como a Ana falou, é NR10. Então, independente que seja lá uma pessoa não habilitada, um pessoal autorizado, você vai olhar para a NR10, tá? Então, não se fala em frequência. Falar em frequência para elétrico é cartão vermelho, sem direito a VAR, não vai pedir VAR, é cartão vermelho na hora, está expulso, gente. Então, realmente, probabilidade... E está expulso, sai logo do campo, né? Vai para o vestiário, já pede um Uber, né? Vai tomar uma bica fria e vai para casa, né? Então, é justamente isso, gente. Probabilidade do perigo elétrico, você vai olhar para a NR10. O que a NR10 fala? Ela tem uma série de medidas de prevenção, certo? Então, você vai verificar na NR10 quais são essas medidas de prevenção necessárias para me proteger quem? Aquele trabalhador comum e aquele trabalhador com o serviço de eletricidade. Então, você vai olhar para a norma como um todo. E a NR10, ela parece chata, mas eu adoro ela, até porque é a minha formação, né, de eletricidade, mas ela é riquíssima em informação. Então, ela fala o seguinte, que a sua instalação elétrica ela tem que ser operada, tem que ser feita a manutenção, tem que ser feita todas as etapas dela de acordo com as normas brasileiras. Então, você vai adotar as normas brasileiras na adequação da sua instalação elétrica. Então, você vai olhar para as NBRs, né, as nossas NBRs. E na parte elétrica, nós temos um monte de NBR. Então, você vai olhar o quê? A probabilidade, primeira coisa, com base na NR10. Vai verificar os requisitos que a NR10 estabelece para uma instalação elétrica, para não ocasionar o quê? Um choque elétrico, um arco elétrico. E depois, se você tem um trabalhador que é um eletricista, que tem uma atividade de um serviço com eletricidade, você vai olhar as outras medidas. Vai verificar, ele tem o treinamento correto, um curso básico de 40 horas, um curso complementar de 40 horas, ele tem uma ordem de serviço específica para fazer aquela atividade, tem um procedimento de trabalho específico, ele tem uma autorização da empresa para fazer aquela atividade. Então, vejam, a norma prescreve aí detalhadamente quais são essas medidas de prevenção.
tá? E aí sim, se você deixar de fazer algumas dessas medidas, o que vai acontecer? Essa probabilidade de lesão a grau de saúde vai lá para cima, né? Então ela vai ser elevada. Por quê? Você não está atendendo a norma. A chance de lesão, quando você não atende a norma regulamentadora, ela é elevada, a probabilidade é alta. Então você vai olhar para a NR10, verificar os requisitos que a norma estabelece de prevenção e vai verificar, eu estou atendendo? Eu estou fazendo, tem hora de serviço, tem procedimento, a instalação elétrica está adequada, então você vai avaliar isso. Isso é probabilidade para perigo elétrico, não é frequência de exposição, tá bom, gente? Agora, gente, então vamos fazer uma observação, né? Vamos lá para a NR10, porque essas medidas de prevenção, como o Rodrigo está falando, elas estão lá realmente detalhadamente explícitas na NR10. A partir do item 10.2, o item 10.2 já traz medidas de controle, é bastante evidente. E aí eu vou só fazer um link com a NR1, com aquele item 141, a linha G, né, que fala da importância de, primeiro, eliminar o perigo, né, eliminar, depois medidas de proteção coletiva, medidas administrativas e, por fim, as medidas de controle a nível do indivíduo, né, as medidas, você começa controlando na fonte e termina controlando no indivíduo quando todos os outros controles falharam. E isso está repetido aqui na NR10, né? Então, ele traz ali o item 10.281. Aí ele está falando dos serviços executados em instalações elétricas. Ó, vou ler o item. 10.281. Em todos os serviços executados em instalações elétricas, devem ser previstas e adotadas prioritariamente medidas de proteção coletiva aplicáveis. Ok, está de acordo com o que está lá na NR1. Mediante procedimentos, as atividades a serem desenvolvidas de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Então, primeiro, medidas de proteção coletiva, tá? Aí ele segue, as medidas de proteção coletiva compreendem, olha, ela é evidente, ela está esclarecendo quais são. Compreendem prioritariamente a desenergização elétrica, nem sempre é possível, mas ok, a desenergização elétrica, conforme estabelece a CNR, e na sua impossibilidade, no emprego de tensão de segurança. Rodrigo, você pode explicar um pouquinho o que esse texto significa na prática para quem está avaliando lá a probabilidade, né, avaliando o atendimento da norma? Joia, vamos lá, né? Então, se você tem uma situação que você está avaliando ali, que é de um eletricista, né? Então, o que a norma fala? Você vai fazer uma proteção coletiva, você tem que proteger com medidas de engenharia. Quais são as medidas de engenharia cabíveis numa instalação elétrica? Começa no projeto elétrico. Então, o projeto daquela instalação elétrica tem que estar adequado. Aquele quadro de distribuição de energia elétrica que está lá na sua empresa tem que estar com as barreiras, as proteções. E aí a norma fala o seguinte, gente, se você quer trabalhar com segurança, o que você faz? Faz a desenergização, que é o quê? A eliminação do perigo elétrico, mas seguindo todas as suas etapas. Então, a desenergização, ela tem uma série de itens que você deve seguir. Desligar, detectar tensão, bloquear, sinalizar, fazer uma série de medidas para você complementar ali a sua desenergização, ou seja, você elimina o perigo elétrico da sua instalação. Você evita que aquela eletricidade esteja presente no seu trabalho. Isso aí é uma medida de engenharia, tem os requisitos próprios da norma. Agora, se você não consegue fazer isso, olha, infelizmente eu não consigo desenergizar. Eu estou numa manutenção corretiva, que eu tenho que descobrir a falha do equipamento, o caminhão tem que estar ligado, não tem problema. Agora você vai fazer o quê? Medidas de administração, procedimento, ordem de serviço, você vai fazer ali outras medidas cabíveis naquela situação que está até na previsão normativa, tá? Então é esse cenário. Tem que avaliar ponto a ponto. O que está sendo feito? Consegue desenergizar? Eliminar o perigo? Consigo. Ah, eu não consigo. Então vamos partir para a etapa seguinte. Você vai fazendo mais avaliações complementares, Ana. Isso. Só antes de... Eu quero complementar, né, com o item da norma, isso que o Rodrigo está falando, mas eu vou só aproveitar, porque a hora está passando, para lembrar, gente, que amanhã, às 10 horas da manhã, estaremos eu e vocês, né? Novamente na aula aberta, aula inaugural, aula gratuita do nosso curso de PGR, que é o curso PGR Vivo com a metodologia HDR. Essa aula para você se inscrever, só garantir a sua vaga através do link que está lá na minha bio aqui do Instagram, tá bom? E o programa, né, o plano de aulas está lá também no link da bio. E então, o Rodrigo, você está falando aqui dessas medidas de proteção coletiva. A norma também relaciona isso. Ela fala lá no item 10.2.8.2.1.
seriam quais? Isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação, bloqueio do religamento automático. Né? Aqui a gente entende que ele está se direcionando mais para aquelas atividades de intervenção nas instalações elétricas, né? Mas ele segue no item 10.283. O aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme a regulamentação estabelecida pelos órgãos competentes. Na ausência desta, deve atender às normas internacionais vigentes. Gente, aterramento é a medida de proteção coletiva mais importante, que atende também os usuários, né? Pode falar rapidamente um pouquinho sobre essa questão do que é o aterramento, de como a gente detecta se existe ou se não existe esse aterramento? Então vamos lá. Então vamos entender primeiro qual que é a função do aterramento. A gente tem que entender para que ele serve, né? A função do aterramento é o quê? É levar aquela corrente elétrica que iria passar pelo corpo humano, passar pelo cabo de aterramento e levar para a Terra. Então ele vai, basicamente, desviar aquela corrente do ser humano para a Terra de uma maneira mais rápida. Então essa é a função do aterramento, tá, gente? Então, essa palavra difícil, aterramento, é isso. É desviar a corrente que é para uma pessoa para passar para a Terra. Existem diversas formas de você fazer um aterramento. Isso, a norma 5410 da BNT, ela escreve lá diversas formas de aterramento. Então, você tem um aterramento funcional, um aterramento tipo TT, TN, TNC, uma série de siglas aqui. Se eu falar, o pessoal vai ficar com medo, né? Mas o aterramento basicamente é isso. E ele funciona como? Se você tiver um contato, seja ele contato acidental com partes energizadas, ele vai desviar aquela corrente para a Terra. E onde começa o aterramento de uma empresa? Ele começa lá na entrada de energia. Está aterrado a entrada de energia, vai ter um cabo que vai ser o cabo terra. Muitas vezes ele pode estar interligado com o cabo neutro, aí mais alguns conceitos técnicos que eu vou falar para vocês aqui, não se assustem, né? Aí esse cabo de aterramento ele é ligado em toda a parte metálica com potencial de estar energizado. Ele é ligado na tomada, ele é ligado num componente elétrico, então tem que ter o seu aterramento. Então, ele tem essa função de desviar a corrente elétrica do ser humano para a Terra, tá? Então, essa é a função do aterramento aí da norma. Certo. Bom, uma das medidas... fala. Oi? Não, que a gente fala do aterramento, mas tem um outro componente muito importante, Ana, que a gente está até estudando e fazer essa atualização normativa, que é o dispositivo diferencial residual, é o DDR, né? Então, esse DDR, que já é obrigatório na NR18, se você olhar para a NR18, já é uma obrigação da obra, né? Ele salva vidas, porque ele faz ali um desligamento muito mais rápido que o disjuntor, né? Ele tem que ter o aterramento, mais o DDR, mas aí depois em outra live a gente conversa sobre ele. Só sobre essa questão do aterramento, acabou de chegar uma pergunta, em manutenção de painel elétrico desenergizado, precisa de aterramento temporário? Isso, o aterramento temporário, ele é inserido para uma das etapas da desenerização. Então, o que você faz? Você desliga a entrada do quadro, tá? E você vai colocar o aterramento temporário. Você vai ligar as fases e ligar essas fases à terra. Isso é um aterramento temporário para quê? Para garantir que não tenha circulação da corrente elétrica naquele circuito. Você é obrigado a fazer esse aterramento temporário. Como o nome diz, gente, ele é temporário. Você vai fazer enquanto você estiver fazendo a manutenção. Acabou a manutenção, você tira o aterramento temporário, volta o equipamento para a situação normal de trabalho. Certo. Agora, uma das medidas de controle que está lá também bem clara na norma é o prontuário de instalações elétricas, né? Não é toda empresa que tem a obrigação de ter o prontuário de instalações elétricas, são só aquelas com a carga instalada maior do que 75 kW, né? Kilowatts. E aí eu queria que você falasse um pouco, Rodrigo, sobre o que é esse prontuário, quais são os principais documentos, né? Quem é o profissional, porque a norma ainda ela deixa registrado, né, que tem que ser elaborado pelo profissional legalmente habilitado. Então, dá aí um overview aí sobre a questão do prontuário, por favor. Joia, então vamos saber quem que tem que fazer prontuário. Rapidinho, e a ideia é a gente entender o que é esse prontuário, porque eu falei antes que a gente que tem uma relação entre os documentos, né? Em que a gente vai entender o que é o prontuário para poder entender o que o inventário de riscos tem a ver com o prontuário de instalações elétricas, para que serve, qual é essa relação? Joia, então vamos lá, Ana. O prontuário da instalação elétrica ele é obrigatório
para algumas empresas, não para todas, tá? Então, isso é uma regra que está na NR10. Para qual empresa? Para aquela empresa que tem uma carga instalada, ou seja, que ela tem equipamentos, motores, com uma carga acima de 75 quilowatts. E esse número não é número mágico, Ana, não surgiu do nada. Esse número de 75 quilowatts é um número que a própria Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, estabelece que aqueles consumidores que têm uma carga instalada acima de 75 quilowatts, ele tem que ter o quê? Uma entrada diferente, tá, Ana? Então, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter um transformador interno. Então, se você tem o seu transformador dentro da empresa, ou seja, sua alimentação é trifásica e você tem o seu transformador interno, é sinal que é um indicativo que você tem uma carga instalada acima de 75 kW. E aí você tem que fazer o prontuário. O que é esse prontuário? Nada mais é que uma série de documentos que você vai unificar no prontuário, informando o status da sua instalação elétrica. Então você vai falar, como é que está seu para-raio? Você vai colocar no prontuário. Como é que está a sua especificação de EPIs dos seus trabalhadores? Está no prontuário. Quais são os testes que você realiza nas suas ferramentas? Está no prontuário. Então, o prontuário ele vai agregar diversos documentos da NR10 num único lugar. E você vai manter aquele prontuário atualizado. E a responsabilidade desse prontuário é do profissional legalmente habilitado. Tem que ter uma autorização da empresa para fazer esse prontuário das estações elétricas. Bom, eu não tenho que ter prontuário, eu tenho que fazer o quê? Aí a norma fala que você tem que ter o quê? Um esquema unifilar. Tá? Então, toda empresa, mesmo aquela que não tenha 75 kW, tem que ter um esquema unifilar. O prontuário, o que ele vai trazer para você? Informações atualizadas de quem faz a manutenção, de quem trabalha ali, qual é a qualificação, qual é a sua empresa terceirizada. E no final, ele pede um relatório do prontuário. É para você avaliar como está seu prontuário. Então, você vai interligar esse prontuário lá na NR1. Lembra daquele de NR1 que fala da integração com outras normas regulamentadoras? Então, o prontuário está ligado por ali. É a ligação da NR1 com a NR10 por meio do prontuário. E interessante que ele vai também ser uma fonte de informação do perigo, né? Ele vai falar ali, olha, o seu disjuntor está errado, o seu quadro está errado. É o prontuário que vai falar isso no seu relatório do prontuário ali. Isso. Então, gente, assim, na verdade, não é que o prontuário faça parte do PGR, não é isso, pelo amor de Deus, nem os esquemas unifilares. No entanto, eles fornecem informações que são fundamentais para você conhecer as instalações elétricas e conhecer um pouco, né, saber se tem relação com o atendimento da NR10. E se eu estou falando de atendimento da NR10, eu estou falando de critério de quê, gente? Severidade ou probabilidade? É probabilidade. Tá certo? Então, tudo que você precisa para poder avaliar com segurança os critérios de probabilidade relacionados às instalações elétricas é o que está na NR10. Esse que é o seu ponto de partida. É isso que você tem que avaliar, tá? Para poder saber se a probabilidade é alta é quando a NR10 está toda emporcalhada. Se a probabilidade é baixa é porque ela está um brinco. Tá bom? É isso. O Danilo está perguntando se o PLH, né, esse profissional legalmente habilitado para fazer o prontuário, é um engenheiro eletricista. Isso, Danilo. Ele é um engenheiro eletricista, mas tem outras formações aí que o CONFEA, né, o CREA, estabelece como um profissional regulamentado pelas suas instruções do CONFEA também, tá? Então, além do engenheiro eletricista, tem o técnico eletrotécnico, tem outros níveis técnicos que também são possíveis aí de fazer o legalmente habilitado. Que é o quê? É aquele profissional que tem uma qualificação e tem o seu conselho de classe que rege aí a sua profissão. Nossa Senhora, tem muita pergunta aqui. Tem um monte de coisa, já são 9 horas. Ainda tinha outros temas para a gente poder discutir, né? Mas eu não vou conseguir dar sequência por conta do horário mesmo. A gente ainda tinha que falar sobre proteção contra incêndio e explosão, mas eu já sabia que isso era um sonho distante, porque realmente é muito assunto, é muito perigoso a gente falar rápido demais sobre determinados assuntos, que a gente corre risco de ser muito superficial e passar uma mensagem errada sobre aquele assunto que não tem como ser superficial. Então, eu prefiro me aprofundar um pouquinho sobre aquele tema, partir a live, fazer outro dia a gente termina, do que falar uma coisa, depois alguém vira e fala assim, gente, mas a fiscal falou isso, né?
Ah, não, mas o Rodrigo falou. E aí, não quero, né, botar o meu nome na boca do sapo. Eu prefiro que a gente faça a coisa com bastante tranquilidade do que sair correndo, né, fazer uma maratona, sair cuspindo giz aqui, cuspindo um monte de coisa e ser mal compreendido. Então, mais uma vez, vou reforçar o convite para a nossa aula de amanhã, às 10 horas da manhã, tá? É ao vivo, é gratuita. Eu ainda, outro motivo que eu tenho que terminar aqui é porque eu ainda vou terminar de preparar o material de amanhã, porque eu cheguei em casa agora um pouco antes da gente entrar aqui na live e eu preciso avaliar quem são as pessoas que estão inscritas, porque todo o material do nosso curso, gente, ele é desenvolvido de acordo com o perfil dos alunos. Não dá para, não é uma coisa padronizada que a gente vai repetindo, né? A gente vai, né, dando aquele PDCA no curso também, que é importante. Rodrigo, eu só vou te pedir, tem outra pergunta aqui, já marquem a parte 2, ó, tem uma demanda aqui de já marcar a parte 2. A Sou Carol Said está perguntando, todo documento elaborado por um engenheiro deverá ser acompanhado de uma RT? Ela não está perguntando, ela está afirmando, né? Todo documento elaborado por um engenheiro deverá ser acompanhado de uma RT conforme disposição do próprio CONFEA. E aí eu até aproveito para fazer um link, né? Porque a necessidade do ART não está na NR. Né? O que está na NR é a obrigação de ser elaborado por aquele tipo de profissional. A necessidade do ART é uma regulamentação do conselho daquele profissional. Ontem foi feita essa pergunta na live, né? O PGR da construção civil, aquele que é elaborado pelo engenheiro, tem ART? Eu fiz até um post hoje sobre isso para esclarecer. Isso não é uma exigência da NR1, a exigência da NR1 é que seja elaborada pelo profissional legalmente habilitado. No entanto, né, o CREA faz essa exigência. E aí é esse comentário aqui que ficou lá para cima, já desceu, Sou Carol Said, que fez, tá? Então, sim, tem que ter o ART, né? E a gente cobra isso um bocado, né? Muitas das vezes a gente cobra isso por uma segurança nossa. Eu tenho que saber quem é aquele profissional que está emitindo aquele documento, porque depois eu vou botar o meu carimbo, né? Para dizer se está certo ou se está errado. Então, qual é a confiabilidade daquele documento? Eu sei que ter o ART não é aquela prova master, mega, ultra blaster, de que, opa, está totalmente confiável, mas é uma segurança para a gente, né, para a auditoria, quando vai avaliar um documento. Então, se existe essa exigência do ART, eu aproveito, né, e faço essa exigência também para poder me dar mais confiança para avaliar aquele tipo de documento. Bom, a gente já falou sobre as pessoas não advertidas, a gente já falou quem é, né? A gente já falou o que as organizações que não precisam do prontuário têm que ter, e aí só reforçando, gente, são os esquemas unifilares, né? Esses documentos todos, eles são utilizados, a gente desenvolveu lá no curso, né, um checklist de documentos, né, em que você vai respondendo quais são as atividades que tem na organização, e aí o checklist traz um levantamento de acordo com as normas aplicáveis para saber todos os documentos que você precisa. Por quê, gente? Quando você vai fazer um PGR, o primeiro passo não é fazer um PGR, não é sentar para escrever nada. O primeiro passo é sentar, conhecer a organização, tomar conhecimento de como estão aqueles processos, tomar conhecimento de a quantas anda o atendimento dessas normas todas, né? A partir do atendimento dessas normas, você vai poder avaliar vários outros critérios. Então, não é sentar e sair fazendo um documento. Você vai errar se você achar que é só chegar e fazer um documento. O papel do profissional de saúde e segurança do trabalho, nesse momento, não é simplesmente escrever, é ser um gestor, é ser um líder, né? É ser uma cabeça pensante, é ser um profissional proativo dentro da organização. Ele tem que ter muito conhecimento técnico para desempenhar esse papel com segurança. E aí eu sempre falo, sem desmerecer o cara da Xerox, que cada um tem o seu valor dentro das organizações, mas o profissional de SST não pode ser o cara da Xerox que sai reproduzindo documentos, né? Que não pensa. Não é o profissional de saúde e segurança do trabalho. A exigência para ele fazer um PGR, não existe um PGR porreta se os processos não estiverem organizados naquela empresa. Né? Então, ele tem que partir dos processos. Como é que ele vai partir dos processos se ele não sabe se tem um prontuário, se precisa ou não precisa de um prontuário?
né? Se precisa, como é que está, cadê os esquemas unifilares, como é que estão as instalações. Então, o primeiro passo realmente é entrar em campo e fazer essa avaliação de olho, de entrevista, de conhecimento daquelas instalações. Uma coisa que eu queria que você falasse, que é uma dica maravilhosa, né? É aquela questão de como saber se tem ou não tem o 75K. Você falou, mas, né, superficialmente, queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso, que isso é um pulo do gato também para o profissional. Joia, joia. A primeira análise que o profissional vai fazer é avaliar se existe um transformador dentro da empresa. Essa análise visual, tá, Ana? Então, você verificou. A sua empresa tem um transformador dentro dela para baixar a tensão? Tem. Então, ali já tem que ter um prontuário, porque é exigência da própria distribuidora, né? Então, a distribuidora de energia elétrica exige que o transformador esteja presente lá. Por quê? Porque você tem uma carga instalada acima de 75 kW. O segundo fator que você pode olhar é para a sua conta de energia elétrica. Na conta, ela fala qual é a forma de alimentação. Então, se é uma alimentação trifásica, vai estar falando ali. Além disso, como anda o consumo de energia elétrica? Você vai poder olhar o histórico de consumo, observando na conta de energia elétrica se existe ou não ali uma carga instalada acima de 75 kW. Então, você tem o quê? Primeira coisa, visualmente. Tem um transformador dentro da empresa? Tem um transformador. Tem uma subestação? Tem. Então, ali é obrigatório ter um prontuário. Segundo elemento, a conta de energia elétrica. É ali onde ali está declarado para a empresa qual que é o seu consumo, qual que é a sua forma de entrada de energia. Então, ali vai estar a informação detalhada da instalação elétrica do estabelecimento. Então, é transformador e conta de energia elétrica, né? São as duas dicas que eu trago a todos aí. Maravilha. Então é isso, Rodrigo. Acho que conseguimos fazer um excelente Cooper, né? Passamos aqui sobre vários temas que são difíceis. Espero que essa live tenha realmente ajudado os profissionais a terem um pouco mais de intimidade com essa questão, né? É óbvio que ninguém saiu aqui formado em NR10, não era essa a ideia. Mas é facilitar a compreensão de que, gente, a NR1 não existe sozinha. A NR1 existe dentro de um contexto, né, que vai desde o meio ambiente real até a legislação, né, existente. Tem que ter uma integração disso tudo para você executar a NR1 de forma adequada. E isso basicamente é o foco do tema da nossa aula de amanhã, né? É como pegar e transformar e compreender que a NR1 é uma ferramenta poderosa para os profissionais que querem atuar, né, de forma brilhante dentro da organização, fazer diferença. Gente, a responsabilidade profissional da segurança do trabalho é com a vida das pessoas, né? Ele tem que ser um agente de transformação no meio ambiente de trabalho. E como fazer isso ficando sentado na cadeira e fazendo os PPRA de R$10? Não tem como, não tem como. A gente tem que se valorizar também, a gente tem que correr atrás, só com suor, com sangue escorrendo que a gente consegue fazer um excepcional trabalho, um trabalho de excelência. E é isso que a gente está discutindo aqui, né? Enxergar a NR10, enxergar a NR1 como uma super ferramenta de atuação e de valorização dos profissionais e de conquista desse meio ambiente seguro e saudável que é aqui o desejo de todos nós prevencionistas que somos. Tá? Então, Rodrigo, vou passar a bola para você, dar um bom fim de semana aí para todo mundo e depois eu vou encerrar aqui. Joia, Ana. Gente, um grande abraço, boa noite a todos. Não tenham medo da eletricidade, né? Tenham cuidado, mas não tenham medo, né? Ela realmente é importante que seja identificada, como a Ana falou, dentro do seu gerenciamento de risco ocupacional. Identifique o perigo, trata do perigo, avalia ele corretamente e faça um bom plano de ação com medidas práticas, né? Medidas que realmente eliminem ou controlem o risco ocupacional decorrente do perigo elétrico. Basicamente é isso, Ana. Grande abraço a todos, bom final de semana. Pessoal, então é isso. Rodrigo, sextou, né? Sextou para todos. Muita gratidão aí ao Rodrigo, que é essa pessoa maravilhosa e que consegue transformar esse tema que parece chinês, né? Que é a bendita da NR10, numa coisa que a gente consegue compreender e transformar a norma, né, em ações dentro das organizações. Gratidão ao Rodrigo, gratidão a todos vocês que estão aqui, né, firmes e fortes nessa sexta-feira, 9h11 da noite, correndo atrás de atualização. Tenho certeza que quem está aqui agora é porque não está satisfeito, não está acomodado, né,
e está querendo correr atrás aí de sucesso, de transformação e de sucesso. Pessoal, olha, muito boa noite a vocês, um excelente fim de semana. Aliás, não, até amanhã. Até amanhã, às 10 horas da manhã. O link, gente, para o curso de amanhã, para a aula de amanhã, você se inscreve no link que está na minha bio, vai entrar num grupo de WhatsApp, que é por onde a escola ali, nos cursos jurídicos, vai encaminhar o link de acesso à aula de amanhã. Pessoal, boa noite a todos. Rodrigo, beijão para você. Tchau, tchau. Até.